Mas eu sempre queria o meu dinheiro. Então eu falei, parar de trabalhar não é uma opção. Então aí eu diminuía. Trabalhava 3 noites por semana. Daí eu comecei a pegar trabalho de babá. Aí eu achei uma escola... Olha lá, não queria ser professora. Arrumei uma escola Montessori lá, que a diretora só era brasileira e todo o resto era americano. Só que, como ela era brasileira, ela aceitou o meu diploma de magistério e deixou eu trabalhar lá. Na verdade, eu entrei como voluntária. Eu fui lá e falei... eu vi, né, a escola... Alguém falou dela pra mim e aí eu fui lá. Eu falei, posso ser só voluntária, porque durante o dia eu não faço nada, né? Eu trabalho à noite, meu marido tá fora. Então eu queria ocupar a minha cabeça. Daí ela, claro, pode vir. Daí Vem eu fiquei aqui essa louca aqui que não quer ganhar nada e ficar cuidando de criança, né? Deve ser uma pessoa normal, Bom, né? legal. Não nada fazer, vou cuidar de um monte de criança, né? Mas é impressionante. Não deu, juro, não deu uma semana, uma assistente saiu dela. Quer ser assistente? Eu quero. Aí fiquei como assistente. É aí que vem a oportunidade, né? Você tá preparada. E lá foi, pra mim... a semente sempre foi desde o primeiro dia que eu entrei de aula. Mas ali foi a base de tudo que eu tenho hoje. É mesmo? Por quê? É me emociona. O meu canal. Por quê? Porque ali eu entendi uma educação diferente. É que eu mesmo? nunca tinha visto antes. O que é diferente, por exemplo? Foi o respeito. E não que... pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus, a escola Primeiro Passo era maravilhosa e eu aprendi demais com as professoras. Mas existe uma forma tradicional de fazer as coisas. A escola que eu trabalhava, crianças de 3 anos, estava tudo em carteira. Mesinha e banquinho, sentado em carteira como se estivesse na 3ª série, sentado com apostila. Então vamos sentar e vamos fazer a página 4. Crianças de 3 anos. Nossa. E era o que se sabia, era o que a gente fazia. E aí lá eu vi um espaço que não tinha carteira nenhuma, não tinha. As crianças trabalhavam no chão, elas abriam um tapetinho, tinha um tapetinho enrolado, ela abria um tapetinho, aí, dá um lenço pra mim. Aí abria o tapetinho e colocava as atividades no tapetinho assim organizado. Tipo o que, assim? Que atividade? Vamos dizer, tem um material muito clássico, chama Pink Tower, que é a torre rosa, que é do maior para o menor. Daí eles colocavam no tapete a torre, daí ia tirando e montando, e tudo dentro daquele limite. Daí eles acabavam a atividade, pegava, colocava de volta na prateleira, enrolava o tapetinho, daí eu... What? Tipo, o que é isso? Porque a gente sentia que era assim, era tudo... todo mundo em grupo. Na forma tradicional, todo mundo vai fazer a mesma coisa junto. Gente, agora é hora de todo mundo fazer a massinha. Todo mundo fazer a massinha no grupo. Agora, todo mundo vai abrir a página 10 e vai pintar o elefante de cor de rosa. Sabe, assim? E tudo bem, era o que era. A gente tinha um amor pelas crianças, mas não tinha esse conhecimento da individualidade da criança, da forma de aprender. E eu acho que a gente estava subestimando a capacidade da criança falando para ela pintar um elefante rosa dentro da linha. Exato. Entendeu? E não que isso não é importante para coordenação motora, beleza. Mas ali eu vi muito mais. Eu vi um senso de comunidade das crianças. Eles lanchavam, tinha uma pia do tamanho deles, eles lavavam a loucinha deles. Eles tinham a vassourinha, sujava o chão, e, óbvio, limpava do jeito deles. A gente lavava e limpava tudo mas depois de novo. Senso de responsabilidade, exato. Né? Um ajudando o outro. Colocar roupa. Eles colocavam a jaqueta no chão de ponta cabeça, enfiava a mãozinha assim e virava sozinho. Coisa que aqui no Brasil, naquela época, hoje mudou muito. Existia muito essa coisa de servir a criança, dar comida na boca da criança. E isso não tem nada demais, é um carinho, mas você está podando a criança de aprender nos anos principais da vida dela, de dar essa oportunidade dela fazer por ela mesma, que é o que a Maria Montessori fala, que a Maria Montessori foi a primeira médica italiana na época e ela desenvolveu um método de educação para crianças atípicas, com algum tipo de deficiência. E deu tão certo que daí ela começou a aplicar com todas as crianças, e ela chamava o espaço a Casa del Bambini, né? A Casa do Bambino, e era uma casa mesmo, onde os pais precisavam trabalhar, né? E deixavam as crianças lá, e elas... Era como se fosse a mini casinha das crianças, e ela desenvolveu métodos. Eu nunca fiz o curso de Montessori, nunca fui treinada, né, em Montessori,
mas eu tive muitas experiências nas escolas. E ali, aí a professora falava assim, ficava falando baixo, e as crianças falavam mais baixo ainda para ouvir ela. Aqui era de, gente, todo mundo, vamos lá, vamos fazer fila. Então essas diferenças Enzo, desce de cima da mesa! Valentina, tira o dedo do nariz! Mas, uma coisa, eu tenho que dar crédito também para professora, porque só o método, eu já vi escolas Montessori que não tem nada de Montessori, então não é o nome, não é o título, é você saber mesmo do que você está fazendo, é você ter esse olhar e respeito pela criança. Aí ali, sabe aquela coisa que começa, você vê o mundo assim, aí começa a falar, meu Deus, o que é isso? Então eu tinha um prazer, mas um prazer de trabalhar lá, só que eu trabalhava meio período, trabalhava à noite, no Outback. Uma amiga minha era corretora. Era legal também? Ou não? Não, era $8 por hora. Era você muito paga por pouco. hora, né? Tudo por hora. E não, as férias, é só se as crianças entraram de férias, né? Aí uma amiga minha era corretora. Aí ela, de domingo eu tenho 3 open house, né, que eles chamam, eles deixam as casas abertas para as pessoas visitarem, dela, puxa, eu tenho 3 casas para fazer ao mesmo tempo, você pode ficar sentada numa casa lá? Eu posso, tudo que falavam para mim, quer fazer, eu faço. Essa mesma amiga também, igual louca, Soraya é o nome dela, ela trabalhava num outro restaurante de árabe, e ela fazia catering, que é festa à noite na casa das pessoas. Ela, estamos precisando de uma pessoa para tal festa. Bora, vamos. E na época não tinha GPS, nada, eu me perdi à noite. Era horrível. É tão escuro os Estados Unidos, né? As ruas à noite. Era pavor. Eu ligava pro Ricardo. Eu tô perdida, me ajuda. Aí ele entrava no mapa, no Google. Ok, que rua é que você tá? Eu não sei dele. Como que eu vou te ajudar se você não sabe onde é que você tá? Enfim, era... A diferença lá é que você não é assaltada. Isso é verdade, isso é verdade. Mas ainda eu tinha... Como eu era recém-chegada, ainda tinha aquele medinho, medo, né? Mas assim, eu trabalhei, de novo, eu me enfiei no trabalho. Aí eu pegava babá, então, mas eu trabalhava de tudo.